Muito boa noite para você. Boa noite. E a gente começa com um pedido de socorro dos moradores da região da Pampulha. Os assaltos estão cada vez mais comuns e está todo mundo apavorado por lá. Veja bem, uma padaria já foi alvo dos criminosos 15 vezes em um ano apenas. Essas imagens mostram exatamente o momento em que o carro de um dono de um escritório de contabilidade é levado no bairro Santa Amélia. O criminoso agiu à mão armada e em plena luz do dia. Parando o veículo na frente do escritório, aproximou-se um desconhecido, me apontando uma arma e dizendo que não estava na hora da minha morte, que entregasse a chave do carro e o celular para ele. E assim foi feito, ele pegou as coisas e fugiu. E essas cenas são cada vez mais comuns aqui em Belo Horizonte, principalmente nos bairros. E quem trabalha ou reside nesses pontos não consegue mais viver tranquilo. A gente fica completamente sem rumo, sem norte, assustado. Eu ainda estou assustado porque eu acho que foi um risco sério que eu corri, porque para minha felicidade era 1h da tarde. Se fosse mais tarde, o sujeito podia estar drogado. E se ser assaltado já é complicado, imagine 15 vezes em apenas um ano. E é o que aconteceu com uma padaria aqui no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte. O gerente, que pediu para não ser identificado e para não mostrarmos o local, disse que funcionários já pensaram em desistir do emprego por causa da insegurança. A gente fica com muito medo, apreensivo. Às vezes temos medo de sair de casa para vir trabalhar, né, com medo de acontecer alguma coisa com a gente. E a criminalidade já é tanta que vizinhos criaram um grupo no WhatsApp para facilitar a comunicação caso haja alguma movimentação suspeita. Tem feito isso para se proteger, se comunicando. Gente, como é que tá aí? Pode chegar? Né? Tá chegando na esquina, já liga. Gente, tem alguém aí na porta? Já abre o portão quando está chegando, entendeu? A gente está meio que fazendo isso. Mas a medida ainda não é o suficiente para combater os criminosos. Por isso, a população pede mais segurança no local. As nossas leis também são bastante falhas, né? Eu acho que elas tinham que ser mais severas, principalmente com adolescentes, pessoas menores de 18 anos. A gente fica triste, a gente fica sabendo dessas notícias através de pessoas e não através da polícia, né? Isso às vezes entra para a estatística, mas não, parece que a gente não está sendo atendido, a gente vê poucas viaturas durante o dia, né? Vira só número, né? Olha, em nota, a polícia informou que realiza o patrulhamento durante o dia no bairro Santa Amélia e que tem estudado medidas preventivas para inibir os crimes como os mostrados na reportagem. Médicos e funcionários do Hospital Risoleta Neves, na região de Venda Nova, na capital, entraram em greve neste domingo. Os servidores fizeram um protesto na porta da instituição neste domingo. A decisão de cruzar os braços foi tomada em assembleia na última quarta-feira. Os funcionários alegam que não houve qualquer proposta de reajuste salarial durante as negociações desse ano e que a unidade está sofrendo com frequentes cortes no repasse de recursos, resultando em sucateamento e também no fechamento de setores e leitos. Os funcionários também informaram que o setor de pediatria, por exemplo, está parado já há 5 meses. Apenas urgências estavam sendo atendidas. O hospital atende as regiões norte de Belo Horizonte e metropolitana e presta assistência a uma população de 1.100.000 pessoas. A unidade, financiada pelo Sistema Único de Saúde, recebe verbas do governo do estado, da Prefeitura da capital e do Ministério da Saúde. A maior parte, 60%, vem da Secretaria Estadual de Saúde. Em nota, o hospital afirmou que vai manter o atendimento aos casos de urgência e emergência e aos pacientes internados. Nem a Prefeitura, nem a Secretaria de Estado de Saúde, também o Ministério da Saúde foram encontrados para comentar o assunto. Moradores de Cabo Verde estão revoltados com a quantidade de cães e gatos que morreram envenenados na cidade. Só neste ano foram registradas mais de 100 mortes de animais no município, que fica no sul de Minas. Os registros de animais mortos na pequena cidade de Cabo Verde, com pouco mais de 13.000 habitantes, têm crescido. Camila acompanha de perto a situação e conta que já recolheu vários animais maltratados. A gente salvou bastante animais e em caso de envenenamento, atropelamento. E, nossa, eu acho uma crueldade muito grande
principalmente o envenenamento, porque o cachorro sofre muito para morrer. Esse tipo de situação tem se tornado frequente na cidade. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos 100 casos foram registrados nesse ano. Diante da situação, moradores e PM se uniram para divulgar casos de envenenamento e maus tratos aos animais. São muitos os casos, isso tem que parar, certo? Então, nós criamos um grupo para que as pessoas tenham pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que as pessoas possam comunicar com mais facilidade os casos que vem acontecendo. E as pessoas perdem os seus animais e já colocam ali no nosso grupo e a gente já orienta a vir fazer o boletim de ocorrência para que seja investigado. O veneno utilizado para matar os animais é o popularmente conhecido como chumbinho. Mesmo de venda ilegal, ele é um dos mais usados no país e atinge órgãos internos dos animais, causando hemorragia e uma morte dolorosa. A policial destaca que não tem dúvidas sobre a causa das mortes. A polícia agora investiga quem poderia ser o autor desses crimes e pede que a população denuncie para ajudar a elucidar o caso. Maus tratos é crime, a denúncia ela é prevista em lei, certo? A gente orienta as pessoas a denunciarem, seja anonimamente ou se presenciar mesmo, pode denunciar testemunhando para que não fique impune. Choveu hoje na capital durante todo o dia. Apesar da chuva não ter sido forte, houve muitos transtornos. Não é isso, Luciana Viana? Boa noite para você. Isso mesmo, viu, Gisele? Boa noite a todos. A chuva, na verdade, chegou na sexta-feira, né? E segundo a Defesa Civil, ela deve continuar assim, do jeito que está, de fraca, moderada e contínua até amanhã pela manhã, pelo menos. E as consequências, claro, são aí alguns transtornos, né? Mas isso não é culpa da chuva, não, é culpa aí da infraestrutura das cidades, mas isso é outro assunto. Mas o Corpo de Bombeiros, desde a sexta-feira, já atendeu 31 ocorrências, por exemplo, de queda de árvores. Só hoje foram 9 quedas de árvores. Nós estamos acompanhando aí algumas imagens, né? Olha lá, todo mundo com guarda-chuva, esfriou também um pouquinho, né? E houve também algumas quedas de muros. Houve queda de muro aqui em Belo Horizonte, em Vespasiano também, mas felizmente ninguém ferido. Queda de energia também em alguns bairros de BH e também região metropolitana. Segundo a CEMIG, tudo vai ser restabelecido até a noite de hoje e chove praticamente em todo o estado. Tá certo, obrigado pelas informações, Luciana. E olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um marido que matou a mulher durante uma discussão por causa de drogas. E ainda hoje você também vai ver que uma cratera se abriu em Vespasiano depois que a segunda adutora estourou em 3 dias na cidade. A gente volta já já. 2 homens foram presos na tarde de hoje suspeitos de abusarem de 2 mulheres e ainda roubarem a residência delas, Luciana Viana. Onde é que aconteceu esse caso, hein, Lu? Bom, André, isso aconteceu em Sabará e chocou moradores por causa da violência. A polícia conseguiu chegar a 2 dos 5 suspeitos de cometerem esse assalto aí, seguido de 2 estupros em um sítio em Sabará, na região metropolitana, na madrugada do último sábado. Estamos acompanhando aí as imagens de alguns objetos que foram resgatados, né, pela polícia. Esses objetos estavam aí com esses 2 suspeitos. Eles invadiram 3 casas de membros de uma mesma família em um sítio lá na região. Eles tocaram o terror, ameaçavam as pessoas a todo momento, levaram vários objetos, carros, dinheiro, chegaram a quebrar móveis e até a parede de uma das casas. Agora a polícia continua as investigações porque as vítimas reconheceram, né, esses 2 suspeitos, mas segundo as vítimas ainda há outras 3 pessoas foragidas. André, vamos aguardar aí as investigações e torcer para que a polícia chegue logo a esses suspeitos. Obrigado, Lu, pelas informações. Abuso e roubo. Os 2 rapazes aí são os suspeitos. Ó. O dia em que a justiça for mais rigorosa no nosso país, esses pilantras não vão ficar na rua mais, não. Um homem foi preso em flagrante depois de esfaquear a esposa. Por volta das 3 horas da tarde, a polícia militar foi chamada nesta casa no bairro Vila Arquelau, onde uma mulher chamada Mirela teria esfaqueado um homem depois de uma discussão supostamente por conta de droga e bebida alcoólica. O homem foi identificado como Anderson Guimarães, de 48 anos. Socorrido pelo SAMU, foi levado para o Hospital de Clínicas da UFTM, fez cirurgia e passa bem. A suspeita do crime fugiu com a faca. Horas depois, no mesmo imóvel, surgiu uma nova briga, que resultou na morte de Ana Jaira Silva, de 34 anos. Ela levou uma facada na perna que atingiu a artéria femoral.
O suspeito é um homem com quem a vítima tinha um relacionamento, Marcelo Camargo, de 39 anos, que foi preso e levado para a delegacia junto com o dono da casa. Marcelo tem passagens por porte e tráfico de drogas. Os policiais que atendiam a ocorrência tiveram que pedir reforço porque familiares e moradores queriam linchá-lo. Há quase um ano, moradores do bairro Sagrada Família convivem com um problemão, um buraco na rua. Olha só. Ruas sem movimentação alguma, ponto de ônibus vazio e dezenas de reclamações de moradores do bairro Sagrada Família aqui em Belo Horizonte. E não é para menos, afinal, há mais de um ano eles convivem com uma cratera na rua Genoveva de Souza, o que fez com que o local fosse bloqueado. Recorremos à prefeitura várias vezes, solicitamos presença de vereadores, até de candidatos a prefeito. O prefeito também veio e, infelizmente, não tivemos nada concreto até agora, um ano. E não é só o seu João que tem sofrido. O Marcelo também é comerciante no bairro e viu as vendas caírem por causa da interdição da rua. O comércio está assim totalmente paralisado, lojas fechadas, os comerciantes não estão dando conta mais de segurar, né, as suas contas a pagar e tudo, e a rua ainda interditada há mais de um ano. E em dia de jogo no estádio Independência, a confusão no local também é grande. Cabo Jogo do Independência é acesso para a saída para o Cristiano Machado, é saída para o norte, sul, leste, oeste, para essas coisas todas. Então é um tumulto geral. E além de todos esses problemas, uma das grandes preocupações da população que mora aqui nesse local é quanto à segurança, já que neste mesmo ponto, 5 pessoas da mesma família morreram na década de 80 após um deslizamento de terra. E agora, com a chegada da época da chuva, o risco de erosão do solo aumenta bastante. Por isso, a população vive insegura e aguardando uma resposta. Passa muitos veículos, né, e pessoas no meio da pista. No momento que a gente tem que entrar pela contramão para poder acessar a garagem. A gente tem que pegar ônibus, você tem que andar 2 quarteirões para pegar um ônibus. Eu quero ver se depois que resolver esse problema, se a linha de ônibus vai voltar para cá. E se for aquela chuva forte, vai desmoronar tudo de novo e vai descer lá para baixo. Por nota, a Superintendência de Desenvolvimento da capital informou que fez um trabalho de sondagem mais aprofundado na rua. Disse que o valor da obra deve chegar a R$1.700.000 e que a prefeitura aguarda a disponibilidade do dinheiro para executar a obra. Mas vale lembrar que o local está interditado desde novembro do ano passado. E enquanto essa verba não é disponibilizada, os moradores continuam sofrendo e aguardando os trabalhos no local. E é fácil, gente. É fácil. É pegar uma obra, pôr ali, fazer 6 meses, 3 meses, acaba com as coisas. Ah, não, a população tem que ficar sofrendo, sabe, pagando seus impostos em dias. Não pode, gente. Difícil, né? Uma menina de apenas 12 anos teve uma ideia muito legal. Ela transforma lacres de latinhas em cadeiras de rodas. Quem poderia imaginar que juntar lacres de latinhas de alumínio poderia ser uma maneira de comprar uma cadeira de rodas? A Júlia imaginou. Há cerca de 3 anos, depois que ela viu o outdoor de uma empresa que já colocava em prática esse projeto, ela pensou, vou ajudar as pessoas. Por quê? Tem muitas pessoas passando por dificuldades sem a cadeira e eu queria melhorar isso. Queria que as pessoas pegassem a cadeira e então passar, se locomover sozinha ou com ajuda, mas seria bem mais fácil. Mas transformar estes lacres em cadeiras de rodas não é tão simples. Primeiro, a família de Júlia se reúne para separar possíveis impurezas. Um prego, um barbante, nós achamos moedas, achamos parafusos, clipes e tem que ser retirado, porque a recicladora não aceita. Nós temos que deixar lá um lacre puro, né, para depois fazer a reciclagem. Aí, depois de juntar 140 garrafas PET lotadas, o equivalente a 385 mil lacres, o material é vendido para uma empresa em São Paulo. Lá mesmo compram uma cadeira de rodas direto da fábrica e com a ajuda de parceiros ela chega a Belo Horizonte. No início não foi fácil, né? Foi bem difícil.
porque ele estava querendo juntar uma cadeira sem a ajuda de ninguém. Foi no colégio que Júlia começou a difundir a campanha. Hoje, além de alunos, professores e funcionários da escola, a iniciativa mobiliza shoppings, empresas e comerciantes em geral que recolhem lacres ou deixam no estabelecimento um ponto de coleta. O trabalho ficou tão sério que o Lacre do Bem se tornou legalmente uma associação sem fins lucrativos que já distribuiu mais de 100 cadeiras de rodas. Sabendo dessa corrente do bem, foi que Maria Eduarda procurou ajuda para a amiga Maria Vitória, de 10 anos. Ela precisava muito de uma cadeira nova porque a perna dela ficava roxa, por causa que a cadeira ficava apertada nela. E aí, que ideia que você teve? Eu tive uma ideia de pegar o atestado médico dela para passar para a coordenadora passar para a Júlia tentar uma cadeira nova para ela. E não é que o pedido deu certo? Olha a Maria Vitória de cadeira de rodas nova. Minha mãe me contou um dia, né? E quando ela me contou que minha amiga, né, Maria Eduarda, que pediu essa cadeira para mim, eu fiquei mais feliz ainda, né? A cadeira velha tá pequena e isso dificulta no ir e vir, às vezes tropeça, às vezes costuma cair. A cadeira maior dá mais estabilidade, ajuda, principalmente nas brincadeiras. E teria condições de comprar uma nova por agora? No momento, não. Esta foi a cadeira de número 110 que Júlia conseguiu doar. E graças ao envolvimento de tanta gente, outras 18 já foram compradas e devem ser entregues em breve. Eu fico muito feliz em saber que uma criança vai poder se locomover sem dificuldade, com mais facilidade, com uma cadeira de rodas. Que exemplo, né? Muito legal. Olha, hoje é o Dia Mundial do Diabetes e no próximo bloco a gente vai falar sobre a doença. E a gente vai falar também sobre um vazamento de água que abriu uma cratera em Vespasiano. A gente volta já. O rompimento de uma adutora da Copasa em Vespasiano interrompeu novamente o fornecimento de água em vários bairros da cidade e também de Lagoa Santa, de Mara Oliveira. Boa noite. É a segunda adutora rompida lá e mais água vazando e buraco na rua, né? É verdade. Boa noite, André. Boa noite, Gisele. Você sabe que o pessoal vai até pensar que a gente é maluco, né? Pois é. O André, a Gisele, a Dimara estão tudo maluco. Estão repetindo a notícia da sexta-feira. De novo, é outra. Não. Agora, André, foi essa madrugada, às 3 da manhã, no centro de Vespasiano, e esse vazamento abriu essa cratera aí, muito maior ainda. Aí o pessoal já está trabalhando, né? O pessoal da Copasa já tentando acertar essa cratera, espalhou lama pela rua toda, interditou tudo, ou seja, trazendo aí mais transtornos para os moradores. E essa região aí, André, é a região central de Vespasiano. As equipes continuam trabalhando, como você está vendo aí no local, e vai ser feita uma perícia também para avaliar a situação de um muro atingido aí por essa cratera também. Quer dizer que não é só a cratera, ainda tem esse muro que a gente está acompanhando aí exatamente na imagem, que torna ainda mais perigosa. Agora, olha o seguinte, a empresa, a Copasa, disse também que para aumentar aí a oferta de água para Vespasiano, porque o pessoal não aguenta mais nessa interrupção de fornecimento, está interligando Vespasiano ao abastecimento aí da região metropolitana. Mas sabe quanto que isso vai ser feito, André? Não faço a menor ideia. Olha só o que eu vou te falar. Final do próximo ano. Nossa. Rapidinho, Obrigado. Isso, hein, gente? Pois é. Obrigada, Dimara. Olha, de cada 12 pessoas no mundo, uma tem diabetes, segundo a OMS. Nós vamos agora mostrar que é possível viver bem, mesmo com a doença. Há um ano, Heloíse carrega com ela 2 equipamentos importantes para quem tem diabetes. A doença foi descoberta depois de alguns sintomas. Eu estava tomando água em excesso e as minhas vistas estavam meio que embaçadas, eu não estava enxergando de perto. Quando eu procurei um oftalmologista achando que era problema de visão. E contando os meus sintomas, eu descobri que não, que na verdade podia ser uma diabetes, porque o meu pai já era diabético, né?
e eu saí de lá já com o pedido para fazer o exame. O medidor de glicose e o aplicador de insulina fazem parte do tratamento. Com eles, Heloíse garante mais qualidade de vida e a certeza de que tudo está bem. Mas a rotina dela mudou muito depois que ela descobriu a doença. Eu tomo a insulina todos os dias de manhã. Eu tenho uma alimentação mais assim, eu digo que é mais saudável para mim. Eu pratico atividade física 5 a 6 vezes por semana. Hoje eu vejo que eu estou mais disposta. A mudança de hábito não foi uma restrição, e sim foi bom para a minha saúde. Uma em cada 12 pessoas vive com diabetes, segundo a Organização Mundial de Saúde. E a chance é maior em quem faz parte do grupo citado por esta médica. Os pacientes acima de 45 anos que têm sobrepeso, obesidade, hipertensão, dislipidemia, né, que é o colesterol alto, todos devem ser rastreados. Os pacientes mais jovens com sobrepeso, com história de diabetes, parentes acometidos pela doença, né, parentes de primeiro grau, história de síndrome do ovário policístico, alteração, hipertrigliceridemia, que hoje é muito comum, porque a gente está vendo um crescimento assustador da obesidade infantil e suas consequências. Então, hoje a gente vê muito paciente manifestando diabetes tipo 2 em idade cada vez mais precoce. O diabetes é uma doença que não tem cura e deve ser tratada de acordo com recomendações médicas. É necessário tentar atingir a meta glicêmica, individualizar o tratamento do paciente de acordo com o perfil do paciente. O controle glicêmico adequado pode salvar a vida do paciente. A médica alerta para os sintomas que podem aparecer. A pessoa pode descompensar manifestando sede, emagrecimento, urinando toda hora e deve procurar o médico imediatamente. Descobrir a doença significa mudar sim a rotina, mas Heloíse mostra que é possível viver bem. A família é muito importante no tratamento todo do diabético, porque a rotina é uma rotina assim, cansativa, a manter os horários, manter a alimentação. Mas fazendo tudo direitinho, dá para ficar tranquilo. Dá, uma vida normal. Os cafés de Minas são os mais tradicionais, servidos não só aqui, mas também no mundo todo. E agora eles ganham sabores novos. Nessa fazenda no sul de Minas, os cafés sempre receberam um cuidado diferenciado. O objetivo? Ter produtos com qualidades especiais para atender um mercado cada vez mais exigente. Ronaldo conta que com a mudança no modo de produzir, os ganhos foram significativos, já que os cafés especiais são comercializados a preços bem superiores aos comuns. Para nós melhorou muito, porque a gente faz uma venda futura aí também com um preço diferenciado, né? Então para nós foi um grande ganho. Nem sempre os cafeicultores têm esse tipo de preocupação. Muitos lotes acabam saindo com uma qualidade superior, mesmo sem que o produtor saiba. Esses cafés especiais vinham sendo desperdiçados e os produtores perdiam a oportunidade de lucrar ainda mais com seu café. No meio de toda a produção, os cafeicultores entregavam lotes de cafés especiais sem saber que se tratava de um produto diferenciado. De olho nesse mercado, a maior cooperativa cafeeira do mundo criou um programa de cafés especiais. Com isso, cada lote recebido é avaliado e classificado conforme suas características. Os melhores são destinados ao mercado de cafés especiais, que podem ter a saca vendida por até R$ 710, bem acima do valor do café comum, que tem ficado na faixa dos R$ 570. Somente em 2016, 10.256 sacas foram reclassificadas e enquadradas como especiais. A expectativa com a aceitação dos produtores em relação ao programa é ampliar a comercialização de cafés diferenciados nos próximos anos. É um ágio importante, interessante, e a perspectiva é que a gente consiga aumentar mais esse volume para o próximo ano. Quem sabe até dobrar ou até aumentar mais ainda para 2017. Cafezinho é sempre bom, né, Gisele? Sempre bom, com pão de queijo. Eita, é bom demais. A gente fica por aqui, uma ótima semana para todo mundo, uma ótima noite, a gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite, um beijão para minha filhota, que hoje está fazendo 10 anos. Dodora, papai te ama, parabéns. Boa noite. Tchau, tchau.